Saúdo a igreja nesta noite com a gloriosa e a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Estou feliz por estar aqui junto com os irmãos, após feitas as contas, 18 anos. Em 18 anos, muita coisa aconteceu, e entre ela, 2 filhos, um com 21 ali no cantinho, e a Ruth com 16. Assim como muitos não os conhecem, e eles também não conhecem a muitos, peço permissão para falar aos que nasceram depois de 2000. Isso é geral. Porque eu sou um estranho para esses. E é preciso pedir permissão para falar. E que Deus possa realmente falar de uma maneira especial vocês todos. Aos de barba branca, como ele, e outros de cabelos brancos. Que Deus me perdoe pelos 18 anos. Mas isso tudo são consequências da nossa vida. No fim, você tem que entender o aprendizado, entender tudo o que ele estabeleceu. E aí você lembra de José, você lembra de Moisés, você lembra de Davi, você lembra de Ruth, de Noemi, de tantos outros heróis da fé, exemplos bíblicos. E aí você tem que seguir. Você tem que realmente, em algum momento, perceber, não é? Quando é hora de realmente falar com Deus e entender o significado das coisas. Então, inicio pedindo essa abertura de vocês, né, para poder nessa noite falar daquilo que eu aprendi. Não vou lamentar, não. Vou falar do aprendizado, tentando trazer a palavra de Deus a nós nesta noite. Louvado seja Deus, né? Tomamos o cuidado de vir aqui todos vacinados com a segunda dose. Então está todo mundo vacinado. Os adolescentes estão com a primeira, mas estão tranquilos, não é? E perdão pelo alvoroço, perdão, né? Outros desejavam estar. Sinal de que precisamos melhorar cada vez mais, não é? Se alguém quer me ver, puxa vida, que bom, preciso melhorar para querer me ver sempre. Porque é isso que nós precisamos observar. Malignidade não é característica da igreja. Falta de fé, confiança. Então, há 18 anos atrás, de alguma forma, não precisa saber, né, o cerne da coisa. Mas a verdade é, louvado seja Deus, que há 18 anos atrás, né, Tiago 4:7 não foi aplicado. E eu sei que eu estou dizendo numa escala maior. Eu sei que isso acontece em escalas menores, nas congregações, dentro do lar, entre pai e filho, entre esposa e esposo, eu sei disso. Mas Tiago 4:7, que fala sobre nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós, não foi bem exercitado. E precisa ser, a partir de hoje e sempre, colocado em prática. Diz um pregador, e eu já li esse pequeno artigo dele, diz: como você pode se sujeitar a Deus se você não resistiu ao diabo? Como é que é isso?
se as obras são más, se os desejos são ruins, se eu, como pastor, entendam que eu estou falando de mim, amém? Até o final da mensagem é de mim mesmo. Como pastor tem que ser, louvado seja Deus, tudo aquilo que a palavra do Senhor nos orienta a ser. Aquele que deseja o episcopado, a excelente obra deseja. Então o aprendizado é que, louvado seja Deus, precisa resistir mais. O nível de espiritualidade precisa ser maior. Para poder realmente, como diz, defender o Evangelho, só isso. Ah, mas eu vou ser lesado. Não tem outra coisa a se fazer. A defesa do Evangelho diz que você vai ser lesado. Você vai passar mal. Você vai ser conduzido à prisão, você vai ser de alguma maneira perseguido. Davi provou isso, louvado seja Deus, mas o nível de espiritualidade de Davi estava além da conta quando o seu soldado disse: era isso que eles faziam, era isso que eles eram mestres, era isso que eles, louvado seja Deus, sempre queria fazer. Dá a ordem e eu mato Saul. Mas o importante disso, eu lembrei agora, tinha que ter ordem. Porque ele poderia matar sem ordem. Era o seu mestre. Ele foi escolhido para ir com Davi porque ele era um dos melhores. Ele poderia se justificar depois. Já matei. Mas mesmo nessa passagem, só me dá ordem. Mas o nível dele era, louvado seja Deus, um nível elevado. Como matar o ungido do Senhor? Como causar este mal? Além de guerreiro, era espiritual, era sedento de justiça. Tinha em seu coração realmente o Senhor. Então, para estar à frente, louvado seja Deus, não é da congregação para estar de alguma maneira aconselhando para sermos de alguma forma usados nas mãos do Senhor, precisamos realmente agir em alguns momentos como Gamaliel agiu, que não tinha nada a ver com a comunidade da igreja, era a comunidade de Israel, mas ele diz: olha, calma aí. E ele tinha razão. Ele tinha razão. Então faltou, louvado seja Deus, há 18 anos atrás, vigilância. Faltou fortaleza. Faltou ser sábio, se é que nós chegamos a um nível apropriado de sabedoria. Principalmente a que vem do céu. Faltou moderação. Ora, mas nós dizemos aos jovens para ser moderados. Paulo escreve, e eu acho que sempre é esse texto que nós, louvado seja Deus, usamos: sede moderados, jovens. Então faltou moderação, faltou paciência. E outras coisas mais, louvado seja Deus, que poderiam realmente não ser estabelecida uma lacuna. Mas de todo não é ruim, porque as experiências para nós virão. Essa visita, essa participação nesta noite não era para ser agora. Como eu disse ao pastor Adail, deveria ter a presença do pastor José aqui. Mas ele, o Senhor nosso Deus, que conduz os nossos passos e observa-nos de perto, não definiu isso. Ia demorar talvez um pouco mais. Porque eu sei, aprendi dele, assim como o pastor mencionou, outros aprenderam dele, louvado seja o nome do Senhor, e era tranquilamente sabedor da sua posição na hora certa. Mas cá estamos.
nesta noite, todo mundo atônito, todo mundo olhando para mim, né? Louvado seja Deus. Mas a igreja é real. Não se assustem. Porque José, louvado seja Deus, quando se apresentou aos seus irmãos, diz que o seu choro ouviu aonde? Porque eles tremiam. Mas José era aquele com quem o Senhor conversava, com quem dialogava, com quem preenchia o seu interior. E naquele instante, não quero dizer que quando ele caiu na cova, ele não desejou esgoelar os irmãos. Ou depois de ser vendido, não desejou, cortar a cabeça deles. Mas Deus, no final, abraçou com a sua graça, porque a obra era maior do que aquilo, do que ser vendido, do que ser jogado dentro daquela cova, louvado seja Deus, A obra era maior do que justamente, louvado seja Deus, A fome que os judeus iriam passar naquele tempo, era diferente, era maior do que aquilo, dali nasceria nação, louvado seja Deus, que sairia para o deserto. E ele preparou justamente um sonhador justamente com todas as características importantes que citei e outras tantas que ele tinha, e não deixou por menos. Quando vocês saírem daqui, o Senhor visitará vocês com alguém realmente com poder, com força, com vigor. Leve os meus ossos deste lugar. Não sou daqui, estou de passagem. E é importante nós estarmos aqui, louvado seja Deus, para dizer que nada nos tirou de nossos corações. O que entrou um dia, há 50 anos, entrou algo nesse coração, nesses corações, há 50 anos. Nem respirava ainda. Nem respirava. Em fevereiro vai para 51. Então deixar doutrina, deixar mandamentos, deixar o véu, deixar as vestes compridas, deixar a saudação com ósculo santo, deixar a distância da vaidade, louvado seja Deus. Ora, isso não é nada difícil. Porque aqui estamos. E muitos continuam da mesma forma. Mas outras coisas precisam ser aprendidas para poder realmente ministrar bem, Que diz a palavra de Timóteo, ser um bom obreiro. Então talvez faltou, louvado seja Deus, um pouco de experiência para poder dar um conselho melhor ao meu velho pai. Mas era o aprendizado. É o aprendizado que nós precisamos guardar, que precisamos realmente colocar no profundo dos nossos corações, crescer na graça e no conhecimento. Pregamos isso e não vivemos isso. Crescer na graça e no conhecimento. Pregamos 1, 2, 3, mas não o fazemos. Na grande escala e no menor. Crescer na graça e no conhecimento significa que nós precisamos estar atentos às necessidades do Evangelho, não a nossa, louvado seja Deus, Então, houve vitimações, Houve razões pessoais, malquerência, sentimentos de perda, tudo em nome de Cristo, louvado seja Deus, Tudo em nome de Cristo, desculpe a expressão, parece Edir Macedo, parecem outros tantos, Não queremos sofrer, não queremos de alguma forma, louvado seja Deus, levar as chibatadas. Mas é preciso, para poder realmente defender o Evangelho, louvado seja Deus, só Cristo vai levar a chibatada.
Só Cristo vai ser de alguma forma cuspido, rejeitado. Só Ele. Não. A defesa do Evangelho requer que nós não somente soframos, mas morramos. Então a igreja lá atrás estava correta, né? A igreja lá, quando entrava no Coliseu Romano, estava certinha. Louvado seja Deus. Rompe a aurora, louvado seja Deus. Vai-se embora, louvado seja o nome do Senhor. Vem, leão, vem para cima. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E vamos alcançar graça e favor quando nós realmente estivermos desta maneira, louvado seja Deus. Jovens, crianças, velhos, anciãos, já terminando os seus dias, não tem importância. Precisamos elevar o nível de espiritualidade, para poder realmente, louvado seja Deus, não é? Que os frutos do Espírito fluam. Fluirá como um rio, cantamos hoje. E como que isso flui, se eu não quero que flua? E aí chamei a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Foi preciso conversar com o Senhor. Foi preciso, louvado seja Deus, conversar com Ele, de alguma forma, para que Ele possa me dizer: Senhor meu Deus, qual é o caminho? E Ele respondeu firmemente: nunca te deixei. Eu nunca estive longe. Mas nós achamos que não. Achamos que estamos realmente sozinhos, ou às vezes queremos ficar sozinhos. E Ele respondeu de uma forma gloriosa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é? E para a experiência de todos nós nesta noite, muitos perderam seus entes queridos neste ano. Não sei se houve, se tinha, se não tinha, né, rusgas, se tinha inimizades, se havia alguma coisa sem nada realmente a ser acertado, louvado seja Deus. Eu sei que 4 meses antes do falecimento do meu pai, louvado seja o nome do Senhor, né, depois dessas respostas eu disse: vem cá, velho. Porque eu sabia que alguma coisa não estava certa. Chegou ao meu conhecimento. E a palavra é verdadeira. Se sabes, se chegou ao teu conhecimento que teu irmão está mal com você, vai atrás dele. Vai atrás dele. E pedi perdão ao meu pai. Coisas que eu achava que estava bem há 30 anos lá atrás. Mas não estava. E a partir daí, sem saber, seu tempo se limitou a 4 meses. Chamei a igreja também. Quem tem que pedir perdão, peça. Quem tem que abraçar o irmão, abrace. Alcance da parte de Deus essa fé, essa confiança, essa firmeza. Louvado seja Deus, que não é desprezível, não é nada, louvado seja Deus, que o cristão não saiba fazer, mas resiste ao diabo, louvado seja Deus, e ele fugirá de vós. Isto é resistir ao diabo. Ou é outra coisa? São tantas coisas que nós nem imaginamos. Mas que o Senhor nos torne capazes de ser usados desta maneira, para não sofrer o dano, louvado seja Deus, o dano da angústia, da aflição, não é? Ou talvez até do engano, porque parece que está bom, mas não está. O Senhor conhece os nossos corações.
E as coisas precisam ser realmente enriquecidas com graça. E quando o coração é contrito, quando o coração é realmente aberto, quebrantado, graça e poder são derramados sobre os seus servos, louvado seja Deus. E porque nós não nos colocamos dessa maneira para clamar por poder. O fruto da justiça se semeia digam, o fruto da justiça se semeia na paz. Não adianta semear se não pedir o perdão ao irmão. Que semeadura é essa? A Bíblia é verdadeira. Acontece que nós fugimos dessas responsabilidades. É a minha sementeira, então eu cuido dela. Faço do meu jeito. Não tem jeito. É receita. As irmãs sabem disso, não é? É receita. Receita é receita. O fruto da justiça se semeia na paz. Sem paz, que semeadura estamos fazendo ou vamos fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo isso é importante para defendermos o Evangelho e ficarmos em paz com o Senhor, o nosso Deus. Não é? Mais do que nunca, temos que aplicar isso aos nossos corações. Louvado seja Deus, não é? E quando eu digo que às vezes acontece no lar, né? Muitas separações estão para provar isso. Louvado seja Deus. Eu perdoo o vizinho, eu entendo a situação do vizinho, não é? Da vizinha. Mas quando é comigo, não. O chute está preparado. Perdão. Quem pode fazer? Não é? Quem pode exercitar? Sabemos de exemplos bons, mas sabemos de exemplos que o pavio é curto. Mas precisa ter graça na vida para poder entender que o marido é um irmão em Cristo também. Precisa ter muito. Que a esposa é irmã em Cristo também. Que o filho é irmão em Cristo também. Louvado seja Deus. E eu convidei o meu para vir. Não sei o que você vai fazer depois. Mas se teve alguma coisa errada que se espelhou, louvado seja Deus, que viu em mim e que realmente não condisse com aquilo que eu tinha para passar e transmitir. Resolve hoje. Resolve hoje com Deus. Porque a alma do pai pertence a Deus e a alma do filho também. E tantos nesta noite aqui que eu sei que também pode estar desta maneira. Obrigado, não é? Mas é preciso decidir. É preciso decidir. É preciso tomar uma posição para viver bem e melhor, não é? E não perder o tempo que vai vir pela frente. Porque o Senhor espera contemplar-nos com a sua graça e misericórdia. Louvado seja Deus, né? A defesa do Evangelho, ela precisa ser mais aguerrida, automática, com base naquilo que realmente nós aprendemos. Louvado seja Deus. Havendo a necessidade, temos a arma, não é? Temos a fonte, o poder. No nome de Jesus Cristo, Senhor, está repreendido, Satanás. Para que assim, então, nós possamos cada vez mais estar habilitados. Louvado seja Deus. A dizer ao coxo, levanta e anda, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Porque se não tiver certeza, não vai poder dizer, nem fique de joelho. Porque daqui não sai nada. Mas precisa ter a certeza. E aí então poder compreender, louvado seja Deus, que a defesa do Evangelho, ela se destaca nas Sagradas Escrituras, de Abraão com relação a Ló. A defesa do Evangelho, ela se destaca em alguns textos de Jacó com relação a Esaú.
A defesa do Evangelho, ela se destaca de Davi com relação a Saul, de José com relação aos seus irmãos e outros exemplos mais. E aí define-se concretamente as palavras de João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Se vai perder a cabeça, é o seu papel, é a sua sorte, é a sua porção. Mas que ele cresça, que nós diminuamos, que ele avance no seu poder glorioso sobre as gentes neste mundo, louvado seja Deus. Que ele realmente possa ser o escape para os que estão perdidos, para a irmã que se reconciliou nessa noite, para outros que ainda estão no banco sem ter a decisão certa a tomar. E nós possamos, louvado seja Deus, nesse princípio glorioso de bênçãos, não é? Poder dizer ao Senhor: deixa que eu ajude, deixa que eu faça alguma coisa. Como a criança, o seu pai pega o martelo e começa a fazer aquela coisinha ali. Não é, pai? Tá bom, vai. Nós somos crianças. E se Ele nos dá a honra de fazer a sua obra, temos que entender essa honra. Porque nós não somos nada mesmo. Não vamos levar nada daqui mesmo. E olha que nós precisamos passar por apuros, por dificuldades, por tristeza, passar pela perda, louvado seja Deus, do pai, da mãe, para entender algumas coisas. E da vida do meu pai, pastor José Feitosa, feito toda essa caminhada aí, louvado seja Deus, mais vivíamos sobre o caminhão de mudança do que parado no lugar. Quando se fala que mudamos de Ibitinga, Araraquara, Catanduva, Ribeirão Preto, isso antigamente eu não entendia. Era um tempo muito grande. Mas depois, estando um pouquinho mais grandinho, eu fiz a conta. De 76 a 79. Quantos anos? Minha mãe não tinha casa, não tinha móveis. Mas uma coisa é certa, nós subíamos em cima do caminhão alegres, com o gato, com o cachorro, e partia. Louvado seja Deus, E a minha mãe que está aqui era baiana, O mão da Bahia está aqui, É baiana, brava. Mas ela ia. E nós também. No final, o que sobrou do pastor José? Uma Paraty. Está lá em casa. Preciso dar um jeito de arrumar para poder fazer alguma coisa para ela. Mas mesmo a Paraty do meu pai, pastor José Feitosa, pagou ela 2 vezes, eu acho. Servia a igreja. Vamos para o culto livre. Nós sempre tivemos essa, Lá em Campinas é isso que nós gostamos de fazer, aprendemos com ele, pastor Valdemar, pai do irmão Natal que está aqui também, antecessor dele, louvado seja Deus, não é? Culto ar livre. O gerador era ele que punha para funcionar. Cansamos de ficar pedindo luz para quem não queria dar. Compramos um gerador, ele punha dentro da Paraty, punha as caixas, chegava primeiro. E ele sempre ensinou: não chega atrasado não. Lá estava ele, servo, pastor e servo. Então é preciso também se encher, louvado seja Deus, dessas experiências. Não deixou nada. Aí eu fui entender. Puxa vida, não tem inventário, não tem nada para fazer, morreu, gastou, comprou, não tinha nada do bolso, ia, comprava para a igreja, comprava do bom e do melhor, comprava a tinta melhor, o piso melhor, a comida melhor, louvado seja Deus,
No fim sobrou uma para ti e para nós. Lembrar de que nós também não levaremos nada. Nada. Falei, puxa vida. Mas tem que perder o pai para entender essas coisas. Vai fazer o quê? E é assim que temos que caminhar, é assim que temos que prosseguir e observar as coisas, louvado seja Deus. Então nada façais por contenda. O Evangelho não nos orienta a fazer nada por contenda, louvado seja Deus. Nos orienta a fazer de forma liberal, santa, gloriosa, como aquela jovem que é, louvado seja Deus, usada na palavra de Deus para ser o exemplo. Rebeca, formosa, louvado seja o nome do Senhor, virtuosa, ativa, pronta para, louvado seja Deus, dar água a camelos. Mas é a figura da igreja, é o exemplo dela. Não vá querer transmitir uma imagem que não seja essa. Não cola, seja homem, seja mulher. Não vá querer transmitir uma mensagem da igreja aí fora que não é a que o Senhor estabeleceu. Rebeca, louvado seja o nome do Senhor, formosa, virtuosa, uma moça pronta, louvado seja Deus, decidida, espiritual e esperta também, não é? Porque foi ela quem ajudou Jacó a fazer o negócio. Mas ela anteveu as coisas, porque Esaú justamente trocou. Não ia dar nada com Esaú. Rebeca observou, não ia dar nada ali. Vai você, que eu percebi que você tem alguma coisa diferente. E foi, e passou tudo o que tinha que passar, louvado seja Deus, e realmente no final, então, ele precisa ir conversar com esse mesmo Esaú. E precisa se preparar. E se preparou. Muitas vezes nós não o fazemos. Queremos que as coisas aconteçam da maneira que nós achamos que deve ser. Mas ele se preparou. E é lógico que Esaú olhou para aquele homem vindo, mancando, né? O Senhor já quebrantou o coração dele. Quem é? Jacó? Está mancando, como é que eu vou bater nele? Não dá nem para dar uns cascudos. Já se abraçaram, já se realmente alcançaram, louvado seja Deus, e agradecemos a recepção desta noite no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, não é? E eles então se alegraram, e ele tomou posse, verdadeiramente, daquilo que não era dele, mas agora é. Louvado seja Deus, né? A primogenitura é por direito dele agora. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém poderia dizer que ele seria ainda chamado de usurpador. Houve um processo. Houve uma situação para poder justamente, não é? Quebrar tudo aquilo que era ruim, que era péssimo. Porque olhando nas literaturas hebraicas, olhando, louvado seja Deus, para escritores e explicações a respeito do termo Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Estudiosos, grandes mestres do hebraico e da língua judaica colocam esses termos como, louvado seja Deus, importantes para estabelecer alguma coisa, para falar de alguma coisa a respeito das leis, dos ensinamentos e daquilo que realmente o povo precisa saber. E menciona profetas, menciona Davi pelos salmos, louvado seja Deus, porque é desses caminhos que vem justamente a sustentação do povo do Senhor. Então Abraão, Isaac e Jacó,
são lembrados porque é necessário compreender a vida desses homens, vidas de testemunho, vidas realmente de fidelidade, vidas realmente de temor extremo. Louvado seja Deus, vida de um padrão que nós precisamos cada dia mais alcançar. Ai, mas é difícil. Pode ser, se nós vivermos folgados, se nós acharmos que nós temos razões, né? Pode ser difícil. Mas quando nós nos inteiramos da palavra de Deus, então nós, louvado seja o nome do Senhor, compreendemos que não é? Porque nós precisamos avançar, não é? E há tempos também o Senhor foi mexendo em meu coração, não é? Porque os de cabelo branco estão se despedindo, estão indo um após o outro. E o que fazer com isso? Pastor Lair, fica tranquilo, tem mais uns tempos aí. Mas é assim. Então é preciso que as coisas aconteçam, louvado seja Deus, porque era muito confortável, por mais que ele não estivesse à frente do trabalho, ter o velho pai do lado. Não é, Geraldo? Ter o velho pastor Joãozinho, está lá em casa. Vai estar aí amanhã. É bom ter ele do lado, mesmo frágil. Mas ao perder, você reconhece que agora, sempre ele fazia apresentações das crianças. Toda a honra era dada a ele. Esse ano eu tive que apresentar a filha do Marcelo, porque faltou meu pai. Então as coisas parecem que começam a estar no seu estado. É preciso compreender, né? Que é preciso caminhar, que é preciso ir adiante, tomar decisões e assim poder delas desfrutar de paz e alegria em nossos corações e não sofrer, não é? Mas poder enxergar realmente que o Senhor tem muito a nos dar por tudo aquilo que faltou. Agora não falta, louvado seja Deus. Sanbalat e Tobias chegaram a um homem chamado Neemias. Veja que maravilhoso. Não convém a vocês isso. Esse ministério não é de vocês. Esta obra não é de vocês. Como diz nos nossos dias, vaza. Preciso estar certo de que não é mesmo. Preciso estar certo de que não é mesmo. E Neemias estava. Porque a visão dele era outra. Não era a de Sanbalat e Tobias. E a visão nossa para crescimento, né, de toda a obra que o Senhor colocar nas nossas mãos é essa. Louvado seja Deus. Alguém está dizendo aí que é assim, não é? Mas você sabe que não é. Alguém está realmente dizendo que não vai fazer, mas você vai fazer. Alguém está dizendo que, olha, pode ser que não dê certo, mas louvado seja Deus, havendo concordância, e é muito importante nós trabalharmos esses aspectos para não sermos os que impedem, os que realmente estão como um tropeço, louvado seja Deus. A igreja decidiu, ora, se ela decidiu, no mundo democrático, a maioria vence. Ah, mas não foi do meu jeito, então é o mesmo parecer, então o mesmo sentimento, foi para onde? Foi para o espaço. Ah, e o grupo de jovens, eu quero cantar esse, mas esse é melhor, aquele é maior. Como é que pode? O mesmo parecer, eu vou me empenhar para cantar esse vai sair bonito. Eu vou me empenhar para fazer esse prato, esse pato, os irmãos vão lamber o beijo. Mesmo parecer, mesmo sentimento, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja há de crescer, e todos hão de se satisfazer no final, no resultado final, porque fora disso, louvado seja Deus, fora disso é malignidade, fora disso é perdição, falta de fé, contenda, malícia, louvado seja o nome do Senhor, pois as obras da carne, irmão, são manifestas. Se não está glorificando a Deus, obras da carne. Se não está fazendo com seu corpo
por meio do seu Espírito, algo que edifique a igreja. Obras da carne, está achando que isso é o quê? Então nós, com excelência, precisamos cada vez mais e nos colocamos a essa disposição, louvado seja Deus, para não atrapalhar, mas para, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alcançar nós mesmos alegria e paz em nossos corações, no nome de nosso Deus, Eu queria ensinar um corinho pequeno para vocês, para fechar a minha apresentação. Os jovens ali poderiam distribuir, eu fiz aí para ninguém ficar perdido, louvado seja Deus, E eu começo a cantar, aqui dá uma altura para mim, os meninos do violão, e nós já canta, e eu já devolvo a palavra ao Davi nesta mais alto. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não voltaremos para trás. De novo. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não voltaremos para trás. Eu relembro o que Deus fez por nós, as coisas impossíveis nas mãos do meu bom mestre eu entreguei. Vamos lá agora. Aqui chegamos pela fé. Bom, eu ouvi vocês. Confiando em Deus, a palavra é fiel, não voltaremos para trás. De novo, então, vamos lá. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus, a palavra é fiel, não voltaremos para trás. Recordando então, eu me lembro o que Deus fez por nós, as coisas impossíveis nas mãos do meu bom mestre eu entreguei. Nas mãos do meu bom mestre eu entreguei. Nas mãos do meu bom mestre eu entreguei. Deus abençoe a todos nesta noite. E amanhã, dando tempo, nós põe para quebrar o pau aí. Amém? Louvado seja Deus. Põe os violão aí para fazer um barulho e a igreja possa ser abençoada no nome do Senhor Jesus.